Oi, gente, tudo bem? Vou compartilhar com vocês aqui a tela para a nossa próxima aula. Aliás, dessa aula, né? Não é a próxima. Então, hoje, nossa segunda aula de genética e a terceira aula remota, tá? Na aula passada, nós vimos hereditariedade, cromossomos, meiose, mitose, como as nossas células se reproduzem. E lá na primeira imagem do nosso vídeo anterior, tinha, né, como o cromossomo tem dentro dele a molécula de DNA. Então, aqui tem o cromossomo, o DNA e os genes, que são os trechos do DNA. Né? Eles são responsáveis pelas características dos indivíduos. Então, o gene é o responsável pelas nossas características. E, conforme ele se manifesta, nós chamamos de alelos. Alelos são as formas alternativas de um mesmo gene. O que quer dizer isso? O alelo, ele pode se manifestar, por exemplo, nos olhos. Né? O gene, existe um gene, tá? Vamos dizer que ele é uma barrinha. Aí, se essa barrinha tiver uma pontinha para cima, os olhos são castanhos. Se a barrinha tiver uma pontinha para baixo, os olhos são verdes. Então, isso é a manifestação. Como o gene se manifesta, nós chamamos de alelo. Então, são as formas alternativas de um mesmo gene, os alelos sempre são representados por letras. Né? Pode ser azão, azinho, 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 azão, azão. Então, olhem a imagem aqui. Nosso cromossomo, dentro do cromossomo tem o DNA, tem o gene e a manifestação é o alelo. Então, tem o alelo aqui para a cor dos olhos, tem o alelo para o tipo sanguíneo, tem o alelo para a cor do cabelo e tem o alelo do crescimento. Então, conforme se manifesta, um cresce bastante, é bem alto, o outro é bem baixinho. Né? E também não esqueçam que isso são características hereditárias, né? Que a gente herda dos nossos pais. Os alelos, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser recessivos ou podem ser dominantes. O que quer dizer isso? Os alelos recessivos são aqueles que as características não são tão comuns. Então, por exemplo, olhos verdes é um alelo recessivo, porque a maioria da população tem olhos castanhos. Então, o alelo dominante é o castanho. E os alelos recessivos, eles são representados por letras minúsculas, tá? Ali tem exemplo. Azinho, azinho, bezinho, bezinho, né? E os alelos dominantes podem ser por dois tipos, ou letras maiúsculas ou letras mistas, uma maiúscula e uma minúscula. Nós podemos caracterizar os indivíduos por dois tipos também. Ele pode ser homozigoto, né, que eles chamam de puro, que é um indivíduo que representa os alelos iguais, tá? Ou é tudo maiúsculo ou é tudo minúsculo. Ou ele pode ser heterozigoto, que é o quê? Um indivíduo que apresenta determinada característica com dois alelos diferentes. Ele tem um alelo, por exemplo, maiúsculo e um minúsculo. Esse indivíduo ele é considerado heterozigoto. Então, aqui tem uma imagem. Ó, se vocês verem um azão, azinho, vocês sabem que esse indivíduo ele é dominante, o alelo dele, né? Porque tem letras mistas, e ele é heterozigoto. Se vocês verem um azão, azão, ele é dominante e heterozigoto. Se fosse um homozigoto, desculpa. E se fosse um azinho, azinho, ele seria recessivo e homozigoto. Entenderam? De novo, olhem a figura ali. Azão, azinho. Azão, azinho é de alelo dominante e de indivíduo heterozigoto. O azinho, o azão, azão é de alelos dominantes e indivíduo homozigoto. Se fosse azinho, azinho, seria alelo recessivo e indivíduo homozigoto. Tá bem? E aí nós vamos para as características relacionadas aos alelos. Então, nós temos o genótipo e o fenótipo. O que é um genótipo?
é uma composição genética de um indivíduo com um conjunto de genes. É o conjunto de todos os genes daquele indivíduo. Não podem ser manifestadas naturalmente, modificadas naturalmente. Então, o que eu quero dizer com isso? O cara é azinho, tá? Isso é o genótipo. É a composição genética dele. Naquele alelo, ele é azinho. Então, esse é o genótipo. E o fenótipo é como esse azinho se manifesta. Vamos dizer, falando de olhos, tá? Olhos verdes, eu falei para vocês que é recessivo. Recessivo é azinho. E aí, como é que esse fenótipo se manifesta? Na cor dos olhos, que é verde. Para ficar mais claro, essa parte é bem confusa, tá? Mas vamos fazer aqui para ficar mais claro. Se eu perguntar para vocês assim, ó, o fenótipo e o genótipo, tá? Botei uma flor aqui, uma flor branca e uma flor roxa. Isso é o fenótipo, é as características visíveis, é como eu vejo. E qual é o genótipo? A genética dela. Bom, essa aqui é branca, ela é recessiva, então ela é azinho. Ah, então... Ué, volta. Então essa daqui é roxa, ela é comum. Então ela é azinho, é dominante. E aí, então, o genótipo é os alelos, o azão, e o fenótipo é como eles se manifestam. Cabelo cacheado é um fenótipo. Mas aí, se eu for olhar o genótipo de genético, ele pode ser azão. Isso tudo vocês vão receber essa informação, tá? Vocês não têm que adivinhar se é azão ou o que é. Vocês têm que saber que o genótipo é a característica genética, né? Se é recessivo ou dominante. E o fenótipo é como ele se manifesta. Cor dos olhos, cor da pele, tipo de cabelo, cor do cabelo, formato de unha, formato da orelha, tudo isso é fenótipo, né? É como a gente é fisicamente, é visível. Agora, o genótipo não, a gente não enxerga, é uma coisa que está lá. Eu sou recessiva para a cor dos olhos, meus olhos são verdes, então meu genótipo é recessivo. E o fenótipo é a cor dos meus olhos, verde. Aqui tem outro exemplo. Ó. Fenótipo é o visível, não esqueça, fenótipo é o visível. Cabelo loiro, né? Genótipo, ela é isão. O menino, fenótipo, cabelo castanho. E o genótipo, ele é cesão ou cesão. Então, quando vocês tiverem um exercício, né? Eu vou botar lá, por exemplo, azinho e unhas redondas. Aí eu vou dizer classifique. Aí vocês vão botar que o azinho é um genótipo. E o unhas redondas é um fenótipo, que é como esse genótipo se manifesta, tá bem? Mais uma vez para ficar bem claro, tá? Os genes são as nossas características. Essas características se manifestam de formas diferentes que nós chamamos de alelos, tá? Então, cada um tem um alelo diferente na mesma região. Então, vamos pensar num violão. Um violão tem lá a primeira casinha, tá? Nós todos temos aquela primeira casinha. Agora, uns têm a casinha mais larga, outros têm mais fina, outros têm mais comprida, mas na mesma região. Isso são os alelos. Vamos dizer que o meu alelo é mais gordinho, né? E um alelo de vocês é mais fininho, mas eles estão no mesmo lugar. E aí, esses alelos são os nossos genótipos, né? As nossas características. Eles são denominados de azinho, azão, H grande com H pequeno, né? Eu falo azinho, porque assim é mais fácil da gente entender. Bezinho, né? E o fenótipo é como as nossas características que a gente vê, tudo que a gente enxerga. Então, voltando a outro exemplo, eu sei que o albinismo é recessivo. Eu sei que ele é bezinho. Tá, isso é um genótipo. E qual é o fenótipo do albinismo? A pessoa ser bem branquinha. Isso é um fenótipo, é a característica que eu enxergo. Eu espero que tenha ficado claro.
tá? Agora com os exercícios a gente consegue entender um pouco melhor. Então, se cuidem, bebam bastante água, né? Fiquem calmos, positivos. Sei que a época não é fácil, mas vai passar. E usem a máscara, tá bem? Se sair, usem máscara, passem álcool em gel. E é isso, se cuidem na próxima aula. Vamos ver um pouquinho mais de genética. Agora eu vou interromper o compartilhamento e vejo vocês na próxima. Tchau, galera!